Fala galera da música, tudo bem? Então vou dar continuidade aqui aos vídeos. O pessoal gostou bastante ontem, deram um feedback muito legal. E ontem eu tratei sobre a música, né? As três partes que dividem nossa música, né? Que são melodia, harmonia e ritmo. Contei um pouco sobre como eu aprendi a questão teórica musical, né? E aí eu tive alguns feedbacks aí de pessoas da área da música mesmo, né? Pediram para mim fazer um pouco mais prático também. Lógico, essa é a intenção mesmo, tá? A gente fazer a coisa ficar um pouco mais prática. Contudo, eu ainda sou aquele tipo de pessoa que acredita que a teoria entra junto da prática. Você tem que saber fazer, mas você tem que saber o porquê que você está fazendo, né? Sem a prática, a teoria não tem sentido. Sem a teoria, a prática não tem sentido. Eu comecei pela teoria mesmo, para ser uma introdução, era um vídeo inicial, e eu ainda precisava saber como é que ia ser o retorno das pessoas, né? Hoje eu queria falar sobre as propriedades do som, tá? As propriedades do som são altura, intensidade, duração e timbre. São quatro propriedades da parte sonora, né? E a gente também precisa saber, antes da gente passar para as propriedades do som, que qual é a diferença do som, o som organizado, do som propriamente, o som que a gente utiliza para fazer a música, e o barulho, né? O barulho e o som, eles têm uma característica em comum, que são ruídos, né? São vibrações que o nosso ouvido consegue captar. Então todo som produzido, seja ele barulho, seja ele um som organizado, ele é produzido através de vibração. No nosso ambiente, nossa Terra, no nosso planeta, tudo está em constante vibração todo o tempo. A parede está em vibração, o sofá onde eu estou sentado, aqui a mesinha onde eu coloquei o celular, o notebook que está aqui, tudo está em vibração, tudo vibra. Só que há determinadas vibrações que não produzem ruído, que não produzem som, tá? Que nosso ouvido não consegue captar. E aí essas vibrações, elas, para o nosso ouvido conseguir captar, elas passam de 20.000 Hz, ou seja, 20.000 vibrações por segundo, né? Por exemplo, para mim escutar aqui a corda da minha guitarra, ela precisa vibrar num determinado tanto de vibrações, né? Mesma coisa para outros instrumentos, né? Então, assim, tudo no meio ambiente está vibrando. Existem seres no mundo, existem animais, por exemplo, o elefante, ele consegue produzir um som tão grave que ele é inaudível aos nossos ouvidos pelo tanto de vibrações que ele produz. O golfinho, se eu não me engano, ele também consegue produzir um som tão agudo que nosso ouvido também não consegue captar, justamente por causa da quantidade de vibrações acima do limite que a gente está acostumado a receber, tá? O som, ele se propaga pelo ar, ou seja, no espaço onde não tem ar, onde é o vácuo, onde é aquela pressão, o som não se propaga, né? O som lá não se propaga. Então, seria inútil alguém tocar um instrumento ou alguém tentar fazer algum tipo de som no espaço, porque o som não se propaga. O som, eles são ondas sonoras, produzidas por vibrações, e essas ondas sonoras viajam até chegar ao nosso ouvido. Por isso, às vezes, é tão complicado você conversar com alguém e tentar conversar com essa pessoa com uma parede na frente, com alguma coisa na frente. O som, ele vai chegar prejudicado, porque o ar vai carregar, mas ele vai bater na parede, ele vai bater nos cantos. Eu lembro que eu li um artigo, eu não lembro agora o nome do cara, até esqueci de pesquisar, me veio à cabeça agora. Teve um rapaz, um pesquisador, lá na década de 90, que ele fez um experimento de uma câmara chamada câmara cuneiforme. Essa câmara, ela era totalmente à prova de som, ou seja, eles fechavam essa câmara, ele ficava lá dentro, eles tiravam, ela ficava como se fosse o vácuo ali dentro, né? Eles tiravam o excesso de ar e ele ficou lá dentro por alguns minutos, né? O que deu para ele aguentar ficar lá dentro. E ele percebeu uma coisa, que o silêncio absoluto, ele não existe, ou seja,
Quando ele tirou todo o vácuo ali de dentro da câmara cuneiforme, não havia barulho lá dentro. Contudo, ele era capaz de escutar o sistema nervoso dele, a circulação sanguínea e a respiração e a batida do coração perfeitamente, porque era o único som que tinha no ambiente. Então, assim, o som, para nós assim, que escutamos, então sempre vai existir som, né? Lógico, a pessoa que não tem o aparelho auditivo perfeito, obviamente que não vai ter aí a escuta, né? Mas ainda assim existe um trabalho lá em São Paulo, eu não lembro agora se é do Marcelo Bovenuto, eu não sei se esse trabalho ainda está ativo também, era a Orquestra dos Sons, né? Orquestras de surdo, né? Não existe surdo mudo, na verdade. Orquestras de surdo com deficientes visuais, e eles meio que utilizavam ali as vibrações para entender as músicas. Então, a música, ela produz vibração, então se você sentir a vibração, você consegue produzir a música, tá? Então, a pessoa que não tem a audição, ela tem outros sentidos, como o tato, o paladar, né? A visão mais aguçados, né? No caso do cego, ele vai ter a audição. E aí, entramos então no que a gente chama de propriedades do som, certo? Quais são as propriedades do som? Então, vou falar primeiro da altura. Altura, ao contrário do que muita gente acredita, altura, no que diz respeito à propriedade do som, ela não se refere a volume, tá? Volume a gente vai chegar já já. A altura, ela se refere a grave e agudo, né? Grave quer dizer grosso, né? E agudo quer dizer fino. Então, vou pegar aqui minha flauta, ela tá um pouquinho desafinada porque eu comprei ela mesmo pra uma questão de enfeite, guardar de lembrança, né? Ela é uma flauta que veio realmente do Peru. A gente foi numa feira lá em São Paulo, encontramos o amiguinho Pau de Chuva, que daqui a pouco eu já vou falar pra vocês deles, tá? Então aqui minha flauta, então seria a questão da altura, um grave. A nota mais grossa. E a nota aguda. A mesma nota, que seria um Ré, é a mesma nota, só que o grave e o agudo. Eu falei seria um Ré, mas o pessoal que entende música vai ouvir que não tá afinado, porque ela veio com aqueles furos de fábrica padronizados. Ela teria que ter furos diferenciados aqui para conseguir dar uma afinação boa, tá? Então, o que a gente define como altura é a questão do grave e do grosso, tá? Do grave e do agudo. Grave grosso, agudo fino, tá? Vou fazer aqui um exemplo na guitarra. Nota Mi. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, porque eu tô sem caixa. Beleza? Esse foi um Mi grave, agora o Mi agudo. Vocês vão escutar um barulhinho de caminhão aí passando. Eu gravo. Ainda me buzina. Eu gravo na sala. Eu ainda não consegui arrumar outro espaço para gravar. E aí fica bem próximo à rua aqui. Então o pessoal passa buzinando às vezes. Tá? Então, de novo aqui, o Mi grave, Mi, e o Mi agudo. Tá? Essa é a questão altura, tá? Então a altura ela define pra mim que é grave, que é agudo, tá? A intensidade, tá? A intensidade, que é ali o segundo tópico que eu vou abordar aqui das propriedades do som, ela é relativa a se é o forte ou é o fraco, se é o alto ou se é o baixo na questão do volume. Aí sim, a intensidade ela é relativa a volume, a força, tá? Vou pegar um instrumento aqui que eu tô fazendo, tá? Esse daqui é o xilopete, tá? Ainda não tá pronto totalmente, né? Esse daqui é um protótipo, na verdade. Eu já fiz a escala de Dó. Escala são sucessões de notas de uma nota grave até a aguda dela. Então, por exemplo, fazer a escala de Dó, Dó grave, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até o próximo Dó, que é o agudo, que a gente chama de 1/8 acima, que é um pouco mais agudo. Então aqui, ó, peguei aqui esses bicos de encher pneu, e aí fiz a pontinha aqui, né, a ponteirinha. Tô com uma chave de fenda na mão, porque eu não tenho
baqueta aqui em casa. Acabei esquecendo lá na sala da banda. E estou de quarentena. Em quarentena a gente não sai de casa, tá? E aí eu coloquei esse bico aqui, tá? E fui afinando com o afinador do celular, enchendo de ar, né? Até chegar na nota que eu queria, tá? Então vamos lá, falando intensidade, fraco ou forte, tá? Forte, fraco, alto, baixo, tá? Então a intensidade, ela é relativa a isso. A intensidade, ela é relativa se você está tocando uma nota forte, tá? Toquei aqui forte demais, até desafinou, né? Agora, fraco. Tá? Aí já foi questão do mais forte, por último, né? Então falei altura, intensidade, a duração. Pá. De novo. Pá. Se você contar comigo ali o tempo, que a gente chama de que são as contagens de segundos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu posso dizer que essa nota que eu fiz agora cantando, ela durou 8 tempos. Então vamos lá, conta comigo aí. Eu vou tocar uma nota e você vai contar comigo e me diz quanto tempo durou. 1, 2, 3, 4. Depois coloca aí no comentário quanto tempo essa nota durou, tá? Então a duração é relativo quanto tempo aquele som, aquela nota vai durar, tá certo? E aí, a última propriedade do som é o timbre, tá? O timbre, ele eu costumo brincar com os alunos, e aí eu digo sempre da mesma maneira ali, o timbre ele é a digital do nosso som. Como assim? Como começou a ser aferida? Eu escutei uma historinha esses dias, achei bem interessante. Como começou a ser aferida, utilizada a impressão digital nos RGs e identidades? Houve um caso, eu não sei se a história é verídica, mas eu gostei. Houve um caso lá nos Estados Unidos, lá na década de 30, alguma coisa assim. Prenderam dois irmãos gêmeos, porque um deles tinha cometido um crime, mas ninguém sabia quem era quem, porque os dois eram idênticos. E aí, alguém estava estudando lá, um pesquisador estava estudando a questão das digitais, as coisas, da diferença que o ser humano tem no corpo, coisa e tal. E ele notou que as digitais ninguém tem igual. E aí, quando eles pegaram a digital, conseguiram colher a digital lá também na cena do crime, compararam e conseguiram prender o gêmeo certo. Então, a digital, ela é o que nos identifica. Então, o timbre na música é o que vai identificar a fonte do meu som, tá? Por exemplo, esse daqui é um pau de chuva peruano, tá? Vou mostrar pra vocês, esse daqui foi um presente da minha esposa, uma feira que a gente foi lá em São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, uma feira peruana, tá? Ele tem dente de lhama verdadeiro, tá? E o cabelinho dele é feito com pelo de lhama também. E aí, o pau de chuva, quando eu vou mexendo com ele, ele vai fazendo esse som característico de chuva, tá? Ele lembra a chuva. Então esse é o timbre que ele produz, ou seja, a identidade sonora dele lembra o som da chuva, da tuba. Minha flauta, mesma coisa. Tá? Minha flauta, ela tem um som característico de flautas, lembra tribos indígenas e coisa e tal. Então quem conhece a flauta aí, quando escutar, vai saber. Eu vou tocar um instrumento aqui sem aparecer na imagem. Tenta adivinhar. Muita gente vai dizer assim, parece o som do cavaquinho, né? Outros vão falar, parece o som do bandolim. Não. Aqui é um ukulele, tá? Esse é o som do ukulele. Esse é o timbre do ukulele, tá? É
o que identifica o meu instrumento. O timbre é o que identifica a fonte do meu som. Aqui, minha guitarra. Lógico, a guitarra ela tem outros timbres também que a gente pode adicionar com a pedaleira, tá certo, pessoal? O vídeo tá ficando um pouco longo, não vou passar de 20 minutos, tá? E aqui, meu xilopete, ele tem um som um pouco característico, né? Então, falei ali, né? Nós tivemos então aí hoje uma explicação prévia das propriedades do som. As aulas vão ser sempre práticas, assim, eu vou tentar trazer instrumentos novos, fazendo instrumentos também, e logo logo a gente passa aí já para a questão de leitura, de exercícios para entender como é que funciona a partitura e coisa e tal, tá? Também as minhas alunas que são balizas, meus alunos que são mores de comando, eu também estarei com algumas atividades para vocês, ainda não preparei, mas logo logo eu já posto aqui. Obrigado, galera da música, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa teu comentário, teu like, inscreve aí no canal e valeu!